E aí pessoal, beleza? Tudo bom? Estamos aí mais uma vez com mais um livro aí para mostrar para vocês, uma indicação nossa do Grego. Foi uma caminhada grande, né? Foi, cara. Até aqui, infelizmente acabou, viu, gente? Panorama e introduções, comentários, né? O que nós tinha na nossa biblioteca, nós oferecemos e mostramos para vocês aí esses livros para ajudar vocês no estudo. Vai depender aí, né, conforme também a gente for comprando novos livros, a gente vai apresentando para vocês. Mas daquilo que a gente tinha na nossa biblioteca, sobre o estudo do Antigo e do Novo Testamento, a gente apresentou, né? Isso daí. E talvez nós conseguimos futuramente uma editora aí que nos auxilie, nos ajude, né? Com os livros, quem sabe futuramente, né? Só o futuro pertence a Deus, não a nós. Isso aí. E hoje nós estamos aqui com um livro, cara. Você que já leu todos os comentários, todas aquelas introduções em panorama, fala assim, e agora? Como eu vou pregar o Antigo Testamento? Tá aqui, ó, na mão. Aqui. Lançamento da Mundo Cristão desse ano. Isso, desse ano. Eles lançaram um livro muito legal, o propósito do livro, que é como pregar utilizando o Antigo Testamento, que é onde os maiores pregadores fogem, porque é muito difícil encontrar Jesus no Antigo Testamento. Ou o contrário. Ou o contrário, que o cara só encontra Jesus no Antigo Testamento, esquece do contexto, esquece de tudo. Isso é verdade. Acontece muito. Então, esse aqui é o livro, olha, Como Pregar e Ensinar com Base no Antigo Testamento. O autor aqui é o Christopher Wright, né, da editora Mundo Cristão. É um lançamento da editora desse ano, né? Acho que a primeira edição foi lançamento, né? Foi lançamento. Acho que não foi escrito nada, acho que é um livro que foi... Só se tiver com outra editora, mas não sei também, gente. Com outro nome, mas aparentemente é o lançamento mesmo. E é um livro muito legal que vai dar muitas dicas para quem, agora que você, olha, presta atenção, nós tivemos aqui vários e vários livros de como estudar o Antigo Testamento. Isso, como você pode... parte histórica, tudo, cultural, aplicação pessoal, a cor que era a terra, ela mostra tudo. Agora, o que você vai fazer com tudo isso? Você quer montar um sermão? Tá aqui, é um livro que vai te ajudar. Agora que você já tem todo um panorama, né, do Antigo, já tem conhecimento de tudo, você pode usar este livro para montar um sermão agora. Sim, para poder ensinar agora aquilo que você já aprendeu. Então a gente vai mostrar aí para vocês com os detalhes de como esse livro foi organizado. Então, pessoal, aqui é o título, né? Como pregar e ensinar com base no Antigo Testamento. Então, é um título bem sugestivo, que é realmente isso que o livro vai passar para vocês. Como ele falou, esse livro é editado pela Mundo Cristão. O autor é o Christopher, que eu não vou pronunciar o nome mais uma vez. Christopher J. H. Wright. Eu acho que é isso. Então deve ser isso aí, gente. Se alguém souber como pronuncia, escreve em português para nós nos comentários. Nós ainda iremos fazer um curso de inglês, né, gente? É verdade, quem sabe? Eu vou comprar um livro de inglês. Bom, aqui nós temos algumas recomendações do livro. Sim. De alguns pastores aqui, ó. Pastor da Igreja Metodista. Aqui temos um professor de exegese e teologia do Antigo Testamento, Tiago Abdala Neto. Isso, Palavra da Vida, o seminário. Isso. Bom seminário, hein? Quem tem vontade de estudar. Aqui nós temos um doutor em ciência da religião, também recomendando. E aqui nós temos o William Lane, um doutor em teologia e professor da Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina, no Paraná. Como todo bom livro, esses especialistas sempre estão recomendando, indicando, né? Sim. Aí nós temos aqui então a contracapa, né? Traduzido aqui por Cecília Heller. Esse nome não é estranho? Não. Acho que algum livro que nós já apresentou tinha esse nome, tinha? Não lembro. Então, pessoal, vê os vídeos lá e depois comenta pra nós. Comenta aí. Mundo Cristão, editora de São Paulo. E aqui, como nós falamos, né, Jean? Isso. Aqui é a primeira edição 2018. Primeiro 18, lançamento desse ano. Muito bom livro. É um livro curto, é um livro barato para comprar, não é um livro caro. Então é um livro bem acessível para você que quer começar a pregar na sua igreja ou simplesmente na parte de estudo dos seus grupos pequenos, EBD ou com seus amigos. Vocês não têm uma noção como falar do Antigo Testamento tendo uma aplicação para o dia de hoje. Esse livro vai te ajudar muito com isso. Nós temos aqui, né, 272. 272 páginas, né? É um livro pequeno, não é grande. E aqui então nós temos o sumário. Vamos lá. Até que enfim, né? Trocou o sumário, né? Gênesis, Êxodo, coisa. Mateus, Marcos. O livro é dividido aqui em duas partes. A primeira parte vai falar sobre por que nós devemos pregar e ensinar com base no Antigo. Isso, uma coisa que muitas igrejas hoje acabam fugindo. Não tem muitas pregações
sobre o Antigo Testamento. Eu nunca escutei uma pregação sobre Gênesis 1 e 2. É muito difícil alguém que prega Gênesis. Gênesis de 1 a 11 é muito difícil quem que prega. Cara, tem um vídeo no YouTube, depois vocês pesquisam aí, que é com o Myron Meister e o Iago, cara. E eles estão conversando sobre isso. E o Myron Meister, se eu não me engano, ele fala que tem sermões com Gênesis 1 e 2. Procurem no YouTube depois. Por outro lado, Jean, nós temos, por exemplo, nós podemos classificar aqui talvez as igrejas neopentecostais que adoram pegar o Antigo Testamento. Só que não é pregação. Pregação é expor a palavra de Deus. Sim, mas você entende que eles catam o texto do Antigo Testamento e fazem uma anarquia, na verdade. Principalmente o sacrifício de Abraão. Nossa, terrível. Cara, nós temos um podcast sobre isso. Qual que é o podcast mesmo? É o Teologia da Prosperidade? É, Teologia da Prosperidade. Nós vamos falar um pouco sobre isso daí. Eu não tô lembrado agora qual que foi. Faz uma maratona lá. Ouve todos os podcasts que você vai identificar lá. Em algum dos podcasts a gente falou sobre isso. Se eu não me engano, é Teologia da Prosperidade. Nós vai fazer esse contraponto que o pessoal só usa o Antigo Testamento para falar de prosperidade. De qualquer forma, tá aqui nos cards a playlist dos podcasts. Você pode estar acessando e ouvindo. Bom, a segunda parte do livro, ele vai tratar como pregar e ensinar com base no Antigo Testamento. Então, primeiro ele fala por que nós devemos e como fazer. Né? Então é um livro bem aí didático, prático até. Sim. Vai ensinar algumas coisas práticas aqui que é bem legal. Eu não li o livro inteiro, mas pelo que eu já folhei e li algumas coisas, é um linguajar fácil, não é um linguajar complicado, técnico, em comparação com alguns livros que nós já passou aqui, igual aquele do Logman terceiro lá, da introdução do Antigo, é um livro mais técnico, mais complicado de ler. Esse aqui é bem fácil. Que foi o livro da semana retrasada, também tá aqui nos cards para você assistir. É um livro muito técnico aqui. Sim, bem Isso aqui técnico. é uma linguagem bem fluida, é uma coisa bem prática, vai dando dicas ao mesmo tempo que vai ensinando. É muito legal como esse livro foi feito, né? Então, olha só, na primeira parte nós temos aqui, ele deu alguns títulos para os capítulos, né? Disse Deus, a história e a promessa. Agora, eu gostei muito desse capítulo, que ele vai falar como entender Jesus por meio do Antigo Testamento. Sim. Ele vai explicar de que forma nós podemos enxergar a Cristo no Antigo Testamento. Porque existem passagens, inclusive, que são aprovadas pelo Novo Testamento, que algumas histórias, nós chamamos de cristofanias, que algumas vezes aconteceu de o próprio Cristo ser referenciado em algumas passagens do Antigo Testamento. Um exemplo que nós podemos dar aqui, e se eu não me engano já falamos em outros vídeos sobre isso também, mas é o exemplo lá de Números, em que nós temos o episódio da serpente de bronze. Sim, mas explicou isso num livro. Eu acho que a gente era a capa de um livro que nós explicou. Isso, é verdade. Então, o que está acontecendo ali? Jesus Cristo lá em João, lá no Evangelho de João, vai dizer que aquela passagem significava que da mesma forma que a serpente de bronze foi colocada numa haste e os israelitas precisavam obedecer, né, que era olhar para ela e ter fé que eles seriam ser curados, nós também precisamos olhar para Cristo crucificado e ter fé de que agora nós somos salvos também através do sacrifício de Jesus. Então, existem passagens no Antigo Testamento que apontam para Cristo. Tá? E ele vai falar sobre isso, como que nós podemos entender Jesus por meio do Antigo Testamento. Tirando Gênesis 3,15, Isaías 53, que são os clássicos, né? Exatamente. Mas existe muita passagem se referindo a Cristo, até pessoas que fez papéis de Cristo no Antigo Testamento também, né? Então é bem legal essa parte para vocês poderem entender. Já no capítulo 4, ele vai falar aqui, né? Não me dê só Jesus, que é um contraponto, porque é o seguinte, tem gente que pega uma passagem das Escrituras no Antigo Testamento, esquece totalmente do conteúdo original, do contexto histórico, de quem são os leitores originais, a mensagem original do texto, já pegam e já vão fazendo logo de cara a aplicação. Por isso que é bom ter aqueles livros que nós indicamos anteriormente para vocês. Exatamente. Nós nunca devemos pegar um texto e simplesmente já aplicá-lo no novo sem entender primeiro o contexto original, o contexto inicial ali, para quem que ele foi escrito, qual o seu contexto cultural, histórico, entender aquilo primeiro. Depois, talvez, se o texto permitir, porque não é em todo o texto que você vai conseguir enfiar Jesus lá, entendeu? É complicado, né? Você catar um texto lá, dar um exemplo, Moisés lá quando for receber as leis lá, já vai falar que tinha Jesus, e Jesus não sei o que tava lá. Então tem gente que começa a viajar em começa sentidos que não tem. Começa a fantasiar demais o texto. Isso é verdade. Isso é um perigo. Bom, aí no capítulo 5, então, ele vai falar algumas conexões que existem, né, no Antigo Testamento com Cristo. Depois nós temos a parte 2, né, a história de Deus e as nossas histórias. 5 perguntas a fazer ao pregar e ensinar a história do Antigo Testamento. Isso é legal, que ele vai dar um pré-requisito
você começar a montar o seu sermão. Isso. Muitas vezes você não sabe como começar a pregar o sermão, aqui ele vai fazer 5 perguntas que você tem que aplicar no texto e de lá você já pode tirar a sua base primária para montar o sermão. 7 perigos a evitar ao pregar e ensinar histórias do Antigo Testamento. Veja que é bem prático, né? Sim, bem prático, é bem passo a passo. Entenda a lei do Antigo Testamento, isso é importante. Com certeza. Sabe? Essa relação entre lei e graça, se você não tiver um conhecimento limpo, nítido sobre isso, se você não entender, resolvido, se você não tiver resolvido sobre isso, cara, você vai fazer bagunça quando você for pregar sobre lei. Seus membros, seus amigos, seus colegas que estão estudando com você, se catar os 10 mandamentos lá e você explicar aquilo da forma que tá lá, muitas vezes eles vão pensar, não, agora eu vou ter que seguir isso aqui e vou ter que ser salvo por isso, eu vou começar a guardar o sábado, eu não vou mais comer carne de porco, mas você tem que entender o que é a graça, né? E que nós temos que entender que aqueles 10 mandamentos é simplesmente um espelho, onde nós olhamos para ele, vemos que nós temos que fazer aquilo que Deus nos pediu e hoje nós não conseguimos fazer. E graças ao bom Filho de Deus que morreu na cruz, nós somos salvos pela graça dele, pelo sacrifício. Então nós, seres humanos, não somos capazes de seguir os 10 mandamentos. Por isso que Jesus veio e se sacrificou para que nós podemos ser salvos. Aí, ó, mensagem do Evangelho pra você divulgar pros seus amigos. Isso é. Mas quem sabe a gente fala uma hora só sobre essa relação entre lei e graça, que é um assunto muito extenso, né? Voltando aqui, nós temos aqui então, ó, como pregar e ensinar com base na lei, e ele vai explicar como você pega a lei, como que você vai pregar sobre isso. Aqui conhece os profetas, né? Como pregar e ensinar com base nos profetas. Obviamente você só pode pregar se você conhece. Você tem que entender, né, o que cada profeta tem um período específico na história. E tem um objetivo para esse profeta. Sim, ele está profetizando com uma objetividade para a nação, seja para a nação de Israel, né, as 10 tribos do norte, ou para Judá, porque já houve a divisão. Sim. Alguns profetas até profetizaram confuso, né? Você nem sabe muitas vezes que o profeta qual que ele está falando, para qual... Mas se você somente ler, você vai saber se você entender os reis que governavam na época. Sim, é a única forma. Mas com os comentários que a gente já indicou, você vai saber. Vai saber. Conheça os Salmos. Acho que os Salmos é o livro mais pregado do Antigo, né? Os Salmos. E é o livro mais fácil para pregar, eu acho. Não é não, viu? Não é? Eu acho que não, eu acho muito difícil pregar. É mais fácil pregar Salmo do que pregar Levíticos. Faz sentido, mas não seja o mais fácil, né? Aqui o capítulo 14, como pregar e ensinar com base nos Salmos e como pregar e ensinar com base na literatura de sabedoria, né? Que aqui são provérbios. Isso, e depois ela vai abrir lá e mostrar esses 2 anexos aqui, que ele não tá falando o tema, que são coisas complementares. Isso. Vou abrir aqui para vocês, então, sobre aquilo que a gente estava falando sobre Jesus Cristo, né? Por exemplo, aqui, ó, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, nós temos aqui o capítulo 3, né? Como entender Jesus por meio do Antigo Testamento. Aqui nós temos quem Jesus pensava que era, no sentido de que Cristo afirmava que ele era o Messias. Sim. Né? Inclusive aquele episódio de Pedro, né, que ele pergunta, Pedro, quem vocês aí dizem que eu sou? E aí Pedro, através da revelação do próprio Pai, vai dizer, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele diz, né, que não foi carne, nem foi homem nenhum, foi o próprio Deus que te revelou. Por quê? Porque nas escrituras do Antigo Testamento já revelava. Já revelava como que seria. A gente vê Jesus Cristo depois de ressuscitado, no caminho de Emaús com aqueles caras, Jesus ali fala que ele expunha os profetas, os salmos e tudo, falando a meu respeito, sabe? Então a gente vê que as escrituras do Antigo Testamento, elas já falavam de Cristo. Já falavam, somente os salmos messiânicos, né? Cara, você catar Isaías 53 e olhar as crucificações de Cristo, cara, é palavra idêntica, cara, que o profeta estava falando. Sim. Muito parecido, assim, as palavras. Aqui, ó, mais um tópico, né? O que Jesus veio fazer, né? No sentido de que aquela salvação que foi anunciada, como você já citou, desde lá de Gênesis 3,15, Jesus Cristo veio para cumprir aquilo. E aí, cara, é lindo de ver Deus trabalhando na história, no Antigo Testamento, de como Deus trabalhou no Pentateuco, depois em Juízes, depois no livro de Ruth. O livro de Ruth é incrível de ver o agir de Deus, né, na vida ali de Elimelec, Noemi, Ruth, de como as coisas acontecem para que venha aí então, né, Davi que vai ser descendente de Ruth. É muito legal ver como Deus agiu no Antigo Testamento para que o Messias viesse. Não só no Antigo, como no Novo. Nós temos um podcast que chama Plenitude dos Tempos, que vai mostrar o exato momento que o mundo estava propício para o Messias vir
e anunciar o seu evangelho. Isso aí, tá aqui no card. Acessa, ouça esse podcast que você vai ter uma ideia muito legal dessa questão sobre o que Paulo está falando. Jesus veio na plenitude dos tempos, lá em Gálatas 4. Ele fala aqui, ó, qual é o tamanho do evangelho que você prega, né? A ideia é de que às vezes nós minimizamos o evangelho. Com certeza. Aqui ele vai trazer um quadro comparativo sobre as consequências do pecado e sobre a questão da nova criação, né, onde a terra agora é amaldiçoada, mas na nova criação não haverá mais maldição, fazendo uma comparação aqui com novos céus e nova terra. E aqui no final, veja que ele tem algumas perguntas e exercícios. Sim, pra você memorizar o que você acabam, aprendeu. Né, trazendo um aprendizado. E como a gente falou, no capítulo 4 ele vai falar, olha, acabou de ensinar como a gente enxerga Jesus, como a gente prega Cristo, mas não me dê só Jesus. Né? E aqui ele vai trazer aqui alguns exemplos. Olha, o perigo de ignorar o sentido original do texto que a gente estava falando. O texto tem um sentido, é preciso que você exponha o sentido primeiro e depois faça uma aplicação para o Novo Testamento, se isso for possível, porque nem sempre é. Não tem. Né? Como já falamos aqui. Ele vai falar aqui, ó, sobre o perigo das interpretações fantasiosas, é o que eu falei do neopentecostalismo. Distorce tudo a história. Distorcer completamente, não explica aquilo que realmente o texto está querendo dizer. Veja que é o perigo de negligenciar outras coisas importantes que Deus ensina. Às vezes você quer fazer logo uma aplicação em Cristo, você se esquece de princípios primordiais do texto, daquilo que o texto está querendo ensinar. Né? O perigo de empobrecer a história bíblica e acabar com a singularidade da encarnação. São perigos que a gente corre. E aqui o perigo de que todas as suas pregações parecem iguais. Por quê? Porque você sempre vai aplicar na mesma coisa. Sim. O que acontece? Você pega um texto, em vez de você fazer a explicação daquele texto ali, os seus ouvintes originais, o que o autor queria dizer, depois tentar fazer uma aplicação, você sempre vai e aplica sempre em Cristo. Suas pregações acabam sendo a mesma coisa. Sim. E as pessoas vão acabar cansando de escutar isso. Né? Exatamente. E como todos os capítulos tem aqui, ó, perguntas e exercícios no final. Bacana, né? Anexo lá? Sim. Deixa eu só confirmar aqui. 265. Nós temos aqui o anexo 1, onde ele vai trazer uma tabelinha, né? Isso, vai mostrar para vocês uma ordem para vocês entenderem mais ou menos a questão lá. Vão ser passados, né? Quem foi Abraão, Isaac, Jacó, José, a escravidão do Egito, né? Aqui não vai trazer, mas ele traz no outro anexo. Não, é um tempo que não teve. É um tempo que não teve, né? Vai falar sobre Êxodo, né? O que aconteceu na questão da terra prometida, né? A questão dos juízes. Vai falar depois da monarquia ungida, né? Que foi Saul, Davi, Salomão, a construção do templo. Aí começa agora os reinados divididos, né? O Judá ao sul, Israel ao norte. A queda de Samaria para a Síria. Então é legal, então tem uma perspectiva histórica mais ou menos como aconteceu, às vezes encaixar. E aqui tem os períodos, né? No ano 600, no ano 540. Aqui nós temos o período pós-exílico, que já entra Esdras e Neemias, né? Na reconstrução do templo, onde eles vêm construir os muros de Jerusalém. Aí nós temos o reinado da Pérsia, da Grécia e depois de Roma, que é onde já vai entrar o Novo Testamento, né? Sim. Aí nós temos aqui, ó, a monarquia unida. Aqui ele já está fazendo o anexo 2, mas ele está tratando aqui de acho que é a mesma coisa, cara, só que voltado para esse período aqui, tá vendo? Sim, ele vai falar agora ele vai estender esse período. Dos profetas, né? Isso. Tá vendo aqui? Então, monarquia unida, ainda Saul, Davi e Salomão. Único reino, né? Isso. Aí nós temos a divisão do reino, que é por causa que, né, nós temos Roboão, depois os reis que vão governar em Judá, no sul, no ano 900, e os reis que vão governar em Israel, no norte. Certo. Tá? Depois nós temos aqui, veja aqui nós temos embaixo os profetas. Da época e do seu território, né? Como nós falamos, muitas vezes é complicado você entender isso. Então nós temos aqui, ó, Oséias e Amós profetizando para o povo de Israel, Isaías, Miqueias e Jeremias profetizando para Judá, assim como Abacuque, Sofonias, Ezequiel também profetizando para Judá. Né? E aí nós temos aqui Esdras e Neemias já no finalzinho do século V, onde nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias que profetizam nesse tempo. Certo. Como a gente estava falando naquela hora, é difícil você pegar a Bíblia, ler ela cronologicamente e entender esses períodos. Sim. Porque você não vai conseguir, apesar de que a Bíblia tem ali as suas datas, ela de certa forma ela fala as datas ali, os anos. Porque muitas vezes é muito complicado você colocar isso em ordem cronológica. Você está lendo uns livros históricos, né? E vem antes primeiro, né? Aí você lê os livros históricos, depois vai ter os livros poéticos, né? E depois vai entrar os profetas. Muitas vezes você está lendo um livro histórico, mas você não sabe que depois o profeta tal vai falar daquele período que você está lendo aqui no livro de Primeira Reis, Segunda Reis, entendeu? Crônicas. Então, tipo assim, é uma coisa mais complicada, né? Alguém podia lançar uma Bíblia assim, né? Se eu não
não me engano, deve ter. Aqui já tem. Já tem uma Se alguém Bíblia chamada souber, sobre a Bíblia cronológica, eu acho que eu já vi. se alguém souber que tem uma Bíblia assim, indica aí pra nós pesquisar sobre ela. Aí, pessoal. Como pregar e ensinar com base no Antigo Testamento, editora Mundo Cristão, Christopher Wright. O link para você comprar esse livro tá aqui na descrição, tá? Como colocar da editora, você pode pesquisar em outros sites, como a gente sempre fala aqui. Tá? Então não se esqueça também de dar um like nesse vídeo, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no nosso canal, que isso aí vai ajudar Muito a gente importante para nós. na nossa divulgação. Tá? E não se esqueça também de acessar o nosso site, né, Jean? Isso, que é o dogrego.com. Hoje nós temos nossos podcasts mensais, né? Que todo final de mês sai um podcast novo, né? Muito legal, tá ficando nossos podcasts. E lá também tem alguns artigos e futuramente vai ter mais artigos para você ler. Usufrui desses nossos materiais com seus amigos, compartilhe e nos ajude divulgando no seu Facebook aí. Não esqueça também de dar o seu feedback, que é importante, né, Jean? Com certeza, cara. Aqui nos comentários, olha, se você está gostando dos vídeos, né, a forma que a gente está apresentando os livros está te agradando, você acha que a gente está sendo enrolado demais, estamos falando demais, hoje a gente tem que ser Ou mais... se você só quer que nós pegue a aba do livro e só mostra o livro e não fala nada. Vocês querem, porque a nossa audiência são vocês, então a gente está aqui para mostrar um trabalho para vocês. Se vocês acham que a gente tem que melhorar, por favor, comente aqui embaixo. Agora, você não quer comentar aqui embaixo, você quer xingar a gente, você pode mandar um e-mail pra gente. podcast@dogrego.com, lá você pode mandar um e-mail, descascando nós, tá? Por favor. Manda lá, não manda aqui no YouTube. E a gente vai estar respondendo pra vocês aí com o maior prazer, não? Isso aí. Valeu? Até a próxima.